O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser sempre de uma forma crescente. Nós devemos sempre evoluir no nosso relacionamento com Deus, no conhecimento com Deus, na experiência com Deus, na intimidade com Deus. Assim deve ser a nossa vida de fé, a nossa religiosidade, sempre evoluindo, sempre crescendo diante de Deus. Só que esse processo de crescimento da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, ela pode passar por pequenos traumas durante esses crescimentos, porque muitas das vezes nós queremos entender aquilo que Deus propõe para nós, nós queremos entender aquilo que está acontecendo na nossa vida, nós queremos entender aquilo que está ao nosso redor, nós queremos entender tantas coisas da vida, só que a gente não percebe que a gente quer um conhecimento onde nós somos a criatura e Deus é o Criador, onde nós somos um ser meramente finito e Deus é infinito. Ou seja, o que nós queremos muitas das vezes é pegar o mar e colocar dentro de um copo d'água. A gente quer fazer isso, né? Só que a gente não consegue, por isso que isso vai gerando traumas muitas das vezes no nosso relacionamento próprio com Deus. Mas a palavra de Deus hoje é clara para nós ao dizer isso, na primeira leitura: qual é o homem que pode conhecer o desígnio de Deus? Quem pode conhecer o desígnio de Deus? Eu não sou capaz de conhecer o desígnio de Deus. As coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente não tem resposta, a gente não tem compreensão. Por isso que o relacionamento com Deus, ele deve ser baseado na fé e não meramente no entendimento, porque há momentos da vida que nós não vamos conseguir entender. Nós não vamos conseguir entender uma enfermidade grave numa criança, nós não vamos conseguir entender uma mãe que perde um filho, nós não vamos conseguir entender tragédias naturais que acontecem e morrem centenas, dezenas, milhares de pessoas. Nós não vamos conseguir entender, e a gente atribui muitas das vezes isso daí a Deus. Por quê? Porque aquilo que nós temos conhecimento, aquilo que a nossa capacidade de entendimento é apenas uma parte pequena, muito pequena da história, e não a história por completo. Por isso que algumas coisas acontecem, a gente acha que é trágico, a gente acha que é um ponto final, que acabou tudo, porque o nosso entendimento, a nossa capacidade de entender e digerir aquilo dali dentro de nós é extremamente limitada, porque o nosso conhecimento é muito tímido, diz a palavra de Deus. O homem é um ser muito, o seu entendimento é muito tímido, a sua compreensão é muito tímida, muito pequena, porque nós somos, como Paulo fala, como o livro do Apocalipse fala, nós somos cidadãos do céu, nós somos destinados para a eternidade. Então tudo aquilo que nos acontece hoje é muito pequeno daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, e para aquilo que Deus hoje destina para cada um de nós. Por isso que aquilo que nos acontece, às vezes perdas, enfermidades, problemas graves, situações complicadas, a gente não entende. Pessoas se revoltam com Deus, pessoas se afastam de Deus. Por quê? Porque querem um relacionamento a partir do entendimento, e nós somos convidados a viver a partir da fé. Ora nós vamos compreender, ora nós não vamos compreender os desígnios de Deus. Por que que isso aconteceu? Por que que essa criança teve essa doença tão grave? Por que que essa mãe perdeu esse filho? Nós não vamos entender. Nesse momento, nós não vamos entender, mas um momento posterior, um momento futuro, nós vamos entender todas as coisas. Nós vamos entender todas as coisas, todas essas limitações. Por isso que a palavra de Deus diz que quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Ou seja, as nossas imperfeições, as nossas limitações de compreensão, de entendimento, ela vai desaparecer em um determinado momento, que é o momento que nós vamos ficar face a face diante de Deus, na vida eterna, contemplando Deus. Então nós vamos ter um entendimento melhor, onde nós teremos respostas, muitas respostas, de muitas perguntas que nós fazemos hoje, nós só teremos na eternidade. Por isso que o nosso coração deve ser cada vez mais despojado. Por isso que a palavra de Deus hoje vai dizer: aquele que não é digno,
Aquele que não se desapega das coisas não é digno de ser meu discípulo. Por que que é isso? É colocar Deus em primeiro lugar. E às vezes a gente coloca tantas coisas na frente de Deus, a gente vai colocando tantas prioridades na frente de Deus, e quanto mais prioridade eu coloco na frente de Deus, mais dificuldade eu tenho para me relacionar com Deus. Porque eu vou colocando muitos critérios para me relacionar com Deus. Eu vou colocando muitas situações para eu entender Deus, para eu compreender o amor de Deus, para eu compreender a misericórdia de Deus. Mas como que Deus é bom se tudo isso está acontecendo na minha vida? Como que Deus é bom se a minha vida está parecendo uma tragédia, a minha vida parece um horror, a minha família é cheia de problema? Como que eu vou achar que Deus é bom? Ou seja, você quer a partir do seu entendimento. Você quer a partir das suas emoções, você quer uma resposta a partir dos seus sentimentos, mas na verdade é pela fé. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele se relaciona a partir da fé. Eu não sei o que está acontecendo, hoje, vou pegar um caso de hoje, mais específico. Imagina uma mãe receber uma notícia que o filho dela estava doente. Vai fazer um exame e descobre que ele tem uma leucemia. 3 dias depois, esse jovem morre. Como que explica isso para uma mãe? Pede essa mãe para explicar. Que desígnio é esse? Um jovem puro, um jovem de Deus, um jovem temente a Deus, um jovem que buscava a santidade. Eu estou falando de Carlo Acutis. 3 dias depois o jovem morre. Hoje foi canonizado santo da igreja. E é um santo que já está revolucionando. A graça de Deus, eu fico até arrepiado em falar, ele já contagia. Eu tenho uma filha de 12 anos. A minha filha botou o despertador de madrugada para ver a canonização do santo. Um adolescente de 12 anos. O outro também é a mesma coisa. Ou seja, quantos e quantos jovens, mundo inteiro, vão ser influenciados pela vida de Carlo Acutis, mas a partir de uma situação que aos nossos olhos é incompreensível. Uma busca santa, uma busca forte de Deus. 3 dias depois que descobre a doença, ele morre. É o desígnio de Deus. A gente não compreende, mas é pela fé. Talvez naquele momento ninguém imaginava que aquele jovem fosse se tornar um grande santo da igreja, que fosse contagiar a vida de tantos jovens. Ontem teve um acampamento grande e ele estava no centro desse acampamento, assim, com a sua vida, com a referência, sendo motivo de pregação. Ou seja, eu estou falando de Carlo Acutis, mas as suas dores, as minhas dores, os nossos problemas, tudo isso tem um desígnio de Deus, tem um propósito de Deus, tem uma proposta de Deus, tem algo que Deus vai tirar de melhor, muitas das vezes das nossas próprias lágrimas, das nossas próprias cruzes. Por isso que o relacionar com Deus não pode ser a partir do entendimento. Se a gente se relacionar com Deus a partir do entendimento, querendo compreender todas as coisas, vai chegar um momento que você não vai encontrar resposta e você vai sair da igreja. Você vai parar de relacionar com Deus. Por isso que é preciso que a gente dê passo na fé. É como diz Santa Teresinha, é a esperança cega. Ou seja, eu tenho uma esperança que é cega. Eu não sei para onde ela vai me levar, mas eu sei que ela vai me levar para o colo de Deus, para as mãos de Deus, para a proteção de Deus. É essa esperança que nós devemos ter dentro de cada um de nós. Quantas perguntas que hoje você não tem respostas que estão dentro de você? Quantas perguntas estão durante a sua homilia, estão trabalhando dentro de você, e você fala assim, mas eu não entendo isso, eu não compreendo. Mas não é para você entender, é para você rezar. Não é para você buscar uma resposta, é para você rezar, porque no determinado momento você vai entender. Isso é o desígnio de Deus. A palavra de Deus hoje é clara para cada um de nós. Por que tudo isso? Porque vai dizer que o corpo corruptível, que é o nosso, corrompido por várias coisas, torna pesada a alma. Ou seja, a alma que se relaciona com Deus, a alma que adora a Deus. E a tenda de argila, o que é essa tenda de argila? O nosso corpo. Viemos do pó e retornaremos ao pó. A palavra de Deus, quando fala de tenda de argila, somos nós. Oprime a mente
que pesa. Ou seja, tudo nosso é falho, gente. Tudo nosso é falho, o nosso entendimento é falho, a nossa compreensão é falho, a nossa comunicação é falho, o nosso jeito de amar é falho, o nosso jeito de relacionar é falho, porque existe a nossa fraqueza, a nossa natureza humana. Por isso que é preciso que quanto mais nós nos entregarmos a Deus, quanto mais permitirmos que Deus conduza a nossa vida, mais compreensão, mais força, mais coragem nós vamos ter para enfrentar aquilo que nós não compreendemos humanamente. Por exemplo, uma pessoa de muita fé, quando ela perde alguém da sua família, aquele momento para ela não é o fim, porque ela sabe que existe uma vida futura, chamado de vida póstuma, ou seja, existe uma eternidade, onde todos nós, um determinado momento da vida, nos reencontraremos. Aqueles que não estão mais conosco, nós vamos reencontrar. É quando tiver a parousia, a vinda de Jesus, e os corpos ressuscitarão, nós vamos reencontrar os nossos pais, avós, tios, primos, nós vamos nos reencontrar. Mas é preciso ter fé. É preciso entender, é preciso viver essa realidade espiritual futura na fé, hoje. Agora, quando uma pessoa passa por uma perda, e ela não tem essa fé, ela não tem essa esperança, ela se desespera, ela morre. Ela vegeta, andando para tudo quanto é lado, ela vegeta. Por quê? Porque ela só pensa no hoje. A nossa vida não é para o hoje, a nossa vida é para a eternidade. Quanto mais nós ficarmos presos no hoje, mais nós sofreremos. Quanto mais nós ficarmos presos a tudo aquilo que é desse tempo, mais nós vamos sofrer. Quanto mais nós desapegarmos e buscarmos as coisas do céu, mais o nosso coração vai ser livre. Eu estou sofrendo hoje, mas eu sofro por um motivo, que aquele o qual eu sofro já está contemplando aquilo que um dia eu quero contemplar, que é a face de Deus. Então, é essa experiência. A gente entende isso? Os desígnios? Não. Mas não é para compreensão, é para viver na fé. É isso que Deus nos chama hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos celebrando a Santa Missa